Olá, uma ótima tarde para você. Começa agora o Agricultura BR. Olá, uma boa tarde, um bom começo de semana para todo mundo. Hoje é segunda-feira, 14 de agosto. Acompanhe com a gente o que vai ser destaque nesta edição. Acompanhe as informações a respeito das análises do Agricultura BR sobre os pontos entre a produção de soja e produção de milho no Brasil, a disposição de safra e, principalmente, exportação e utilização dessa produção. Veja nesta edição também que o escoamento da safra de milho, interrompido no estado do Mato Grosso por conta das recentes paralisações dos caminhoneiros, faz elevar a cotação do cereal no estado de São Paulo. No Agricultura BR de hoje você vai saber também como é que está a situação da produção internacional de trigo. E veja ainda hoje como que as lavouras de trigo no estado do Rio Grande do Sul reagiram às recentes chuvas. Mercado físico, mercado futuro, previsão do tempo e muito mais. Começa agora o Agricultura BR. A safra 2017-2018 do Brasil começou oficialmente no dia 1º do mês de julho. Por enquanto, há muito pouca atividade em relação às atividades de campo quanto à nova safra. No estado do Rio Grande do Sul, no entanto, os primeiros trabalhos já começam a aparecer. O estado gaúcho já deu início ao plantio do milho no cedo. Região produtora de Santa Rosa, por exemplo, já responde por 18% da área plantada. De acordo com a Emater Gaúcha, a área plantada nessa época do ano normalmente seria um pouco mais, os trabalhos estariam um pouco avançados. Mas essa chuva que retornou ao Rio Grande do Sul chegou com um pouquinho de atraso, por isso a semeadura da nova safra do cereal por lá está ainda apenas no começo. Ao longo desta edição, a gente traz mais detalhes sobre essa nova safra de milho no estado gaúcho. O Agricultura BR traz uma análise agora a respeito da soja no Brasil, utilizando como base os dados que foram apresentados nesta última semana pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos e também pela Conab em seu 11º levantamento. O fato é que, em torno daquilo que se diz respeito à produção, os números, já com uma safra totalmente resolvida, há algumas regiões do norte do país ainda que tem soja para tirar dos campos, mas com uma safra já totalmente resolvida, Brasil, de acordo na visão dessas duas instituições, produziu cerca de 114 milhões de toneladas na temporada 2016-2017. É o que a Agricultura BR mostra agora. Nós trazemos aqui essa situação de produção de soja. Você observa que os números são praticamente idênticos. O Departamento americano estimando 114 milhões de toneladas, Conab 114 milhões e 40 mil toneladas. É, de longe, a melhor safra, a maior produção do país em relação à soja, a safra recorde brasileira para a oleaginosa, que nesse momento vai passando por algumas situações um pouco mais complicadas, tendo um teto mais baixo por conta da movimentação com os negócios na Bolsa de Chicago, lá nos Estados Unidos. Vamos saber então como é que tem as exportações, como é que elas andam? Trazemos aqui as exportações de soja do Brasil, na visão do Departamento americano e também da Conab. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos estimou na última semana que o Brasil embarque 61 milhões e 500 mil toneladas. Conab, 63 milhões de toneladas de soja. Esse cenário aqui, pode deixar aqui na tela, mas esse cenário aqui lhe chama atenção porque normalmente o Departamento de Agricultura americano estima valores superiores ao da estatal brasileira em torno dos embarques. Ano a ano é isso que acontece e os levantamentos durante o ano também apontavam para uma situação como essa. Entretanto, agora já com uma safra mais resolvida, mas com embarques que vão seguir até o final do ano, Conab tem uma expectativa maior, essa expectativa maior aqui na casa de 2 milhões e 500 mil toneladas acima do que o Departamento de Agricultura norte-americano.
E as recentes oscilações na cotação da soja na Bolsa de Chicago e também do dólar frente ao real têm mudado o valor pago pela saca da soja aqui no país. A gente vai acompanhar na tela agora como vem sendo negociada a saca da soja nos portos brasileiros. A gente começa pelo porto de Paranaguá e o que aconteceu nas últimas 2 semanas. Veja comigo na sua tela a cotação média da saca do grão, que caiu 3% de lá para cá. No dia 30 de julho, o preço pago pelo grão era de R$ 73,00 a saca. Agosto começava com um valor bem mais baixo, de R$ 70,00, patamar que se manteve até o dia 9 de agosto. Na última sexta-feira, dia 11 do mês, uma recuperação foi anotada para o valor da soja no Porto Paranaense. Preço médio ficou em R$ 70,50. Este valor de R$ 70,50 também foi verificado na última sexta-feira no Porto de Santos. A gente acompanha agora como foi a movimentação por lá no acumulado dos últimos 15 dias. No Porto de São Paulo, houve uma queda também expressiva no período de 2,5%. Preço médio da saca do grão saiu de R$ 72,50 no dia 30 de julho, para encerrar, portanto, esta última sexta, dia 11 de agosto, a R$ 70,50. R$ 2,00 a menos na comparação com 2 semanas atrás. Por aqui, a Agricultura BR traz em destaque o que vem acontecendo com a moeda norte-americana aqui no Brasil, que hoje já chegou a R$ 3,20, na expectativa da revisão dos dados em torno de números importantes para o país, que o governo está tentando e deve alterar para 159 bilhões de reais a expectativa de meta fiscal do governo. 159 bilhões de reais de déficit, 20 bilhões abaixo daquilo que vinha sendo apontado antes. A qualquer momento o governo deve confirmar essa situação e com isso o dólar vinha próximo a 3,20, agora vem a 3,18, com alta de 0,31% para a moeda norte-americana neste momento. A Agricultura BR traz em destaque agora a produção de milho no Brasil. Os números que foram apresentados pelos principais órgãos que fazem esse levantamento no mundo, Departamento de Agricultura americano e CONAB, na última semana, apontam para uma diferenciação de em torno de 1.300.000, 1.500.000 toneladas entre as expectativas. A mais alta fica acima de 98 milhões de toneladas. Independente da situação, o fato é que o Brasil vai resultar numa grande produção, a maior produção de sua história no cereal. Mais do que isso, os estoques brasileiros de passagem, eles vão ter um aumento de 3 vezes em cima daquilo que era o estoque de passagem na temporada passada, na 15/16. E esse é o principal fator de pressão sobre os valores do milho na atual temporada. Vamos ver os números então, começando pela produção no acompanhamento aqui de comparação entre as duas instituições. Departamento de Agricultura americano estimando 98.500.000 toneladas de milho, CONAB 97.190.000 toneladas, aqui mostrando o que venha acontecendo em relação à produção do Brasil. Mais uma vez, houve uma elevação, no caso de 1 milhão de toneladas para a expectativa da CONAB, do Departamento de Agricultura americano, em relação à produção brasileira de milho.
Outro dado que precisa ser lembrado fica por conta das exportações. O Departamento de Agricultura americano elevou de 34 para 35 milhões de toneladas a sua expectativa de exportação de milho para o Brasil. É um número que ganha mais um pouco. No caso da Conab, ele fica abaixo, apesar das altas que a Conab trouxe nos últimos meses, em 28 milhões de toneladas, estimativa agora, ainda assim é um número que fica bem abaixo daquilo que é estimado pelo departamento, 8 milhões de toneladas abaixo. Veja só conosco aqui os dados que nós temos de comparação, eles são distantes, né? 7 milhões de toneladas, perdão, a diferença entre uma instituição e outra. Departamento de Agricultura americano com 35 milhões de toneladas estimadas para exportação brasileira. Esses números são importantes porque eles podem trazer algum equilíbrio para o setor, principalmente com uma produção muito extensa como essa e uma expectativa de consumo interno que não se alterou muito, que ela permanece muito parecida com dos anos anteriores. Em relação à Conab, 28 milhões de toneladas é a expectativa que se tem do cereal. Outro dado importante, agora explicando um pouco melhor ele, é que a Conab, ela estima os estoques de passagem da temporada 16-17 em 21 milhões 590 mil toneladas. Esse número é tão forte que ele chega a ficar 3 vezes superior ao estoque de passagem da temporada 2015-2016, que era pouco superior a 7 milhões de toneladas. A passagem de uma frente fria pelo litoral do Brasil e um corredor de umidade da Amazônia provocaram chuvas na região centro-oeste do país nos últimos dias, algo que não é tão comum para essa época do ano. A Nadiara, da Somar Meteorologia, traz em destaque agora a previsão do tempo estendida para o centro-oeste e fala como isso pode impactar na agricultura. Os detalhes estão no quadro Agroclima. Agroclima, oferecimento Santa Helena, as melhores sementes de milho para grãos e silagem. Steel, é hora de você fazer com motosserras Steel. Olá, boa tarde a todos que nos assistem. A passagem de uma frente fria aqui pelo litoral e também áreas de instabilidades associadas a um corredor de umidade na Amazônia é que trazem chuvas, principalmente para Mato Grosso e Mato Grosso do Sul no início desta semana. Em Mato Grosso, hoje já tivemos alguns episódios de chuva. Essa chuva é até atípica para a época do ano e ela ajuda na recuperação da umidade no solo, principalmente na diminuição do risco de queimadas, mas também pode impactar nas atividades no campo, em especial a colheita do algodão que está entrando na fase final. Isso porque o aumento de umidade pode prejudicar a qualidade da pluma. O nível de umidade no solo é muito baixo em grande parte do centro-oeste, principalmente em Mato Grosso e também no estado de Goiás. Em Mato Grosso do Sul, o solo está um pouco mais encharcado apenas no sul do estado, onde choveu nos últimos períodos. No decorrer desses próximos 5 dias, tem previsão de chuva generalizada e volumosa em Mato Grosso do Sul. Deve chover pelo menos 30 milímetros e essa chuva ajuda a garantir a recuperação da umidade no solo. Em Mato Grosso, chove mais aqui no sudoeste do estado. É uma chuva que não vem com volume tão expressivo, mas também pode ultrapassar a média climatológica agora do mês de agosto. No decorrer da próxima semana, a chuva continua mais abrangente aqui sobre o estado de Mato Grosso do Sul. É uma chuva que diminui de volume, deve chover em torno de 15 milímetros em 5 dias e a chuva chega até o sul de Goiás, sul e oeste mato-grossense, de forma um pouco mais isolada. No terceiro período, finalzinho agora do mês de agosto, o tempo seco volta a ganhar força e o mês de setembro deve iniciar com um tempo mais aberto sobre o centro-oeste do Brasil. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! E no próximo bloco você vai acompanhar aqui com a gente como foi a inauguração da primeira usina de etanol à base de milho no estado do Mato Grosso. Ainda hoje, os destaques em torno do que vem acontecendo com soja em Chicago em dia de apresentação de relatório de acompanhamento de lavouras. Aproveite para entrar em contato. Nosso WhatsApp é o 67 99656 2266. Agricultura BR de volta. Nesse início de bloco, eu destaco o que vem acontecendo em Chicago. Olha, eu lembro que os números apresentados na semana passada
pelo Departamento de Agricultura norte-americano, eles não foram tão favoráveis. Por que eles não são favoráveis? Primeiro, nós tínhamos a questão da expectativa dos operadores de mercado em reduzir, era para reduzir, isso chama muita atenção, era para reduzir a expectativa de produção de soja nos Estados Unidos, ainda mais por conta das questões climáticas, dos produtores, das empresas de consultoria que estão rondando as áreas do meio oeste norte-americano e conferindo uma situação de solo, principalmente, que não são tão favoráveis. Agora, tem uma outra questão. Os Estados Unidos, no caso do departamento, além de não ter considerado esse fator do estresse hídrico, ele ainda elevou em 4 milhões de toneladas. É muita soja a mais do que foi estimado. Essa situação, ela coloca a temporada 17-18 como provável safra recorde norte-americana. A maior safra da história pode ser a 17-18, mesmo com todos, ou com boa parte de alguns fundamentos, apontando para uma situação difícil na temporada. E nesse final de semana aconteceu, aquela situação que de vez em quando ocorre. Choveu em algumas regiões produtoras, não são chuvas intensas, não são chuvas que tragam uma grande umidade para o solo, mas sim, são chuvas que aconteceram na região e que fazem com que os valores para a soja de Chicago, as posições negociadas, fiquem pressionadas e nesse momento vem queda. É principalmente esse elemento que dá teto aos negócios com soja no Brasil. Vamos ver os números então, porque a soja vinha em queda e hoje é dia de relatório. Olha só, posição de agosto vem a 9 dólares e 25 centes o bushel, perde 10 centes de dólar no momento. Setembro, 9 dólares e 28, perde um pouco mais de 9 centes de dólar. Novembro, 9 dólares e 34 centes, perde também. Janeiro de 2018, posição negociada 9 dólares e 43 centes mais 20 também por bushel, também perdendo cerca de 10 centes de dólar por bushel. Bastante pressionados os negócios hoje. Lembrando que às 17 horas no horário de Brasília, portanto, depois do fechamento de mercado, nós teremos o relatório de acompanhamento de lavouras norte-americano, que vai mostrar como é que está a situação das lavouras daquele país até o último domingo. No último relatório de acompanhamento de lavoura divulgado pelo IBGE na quinta-feira da semana passada, o Instituto trouxe a expectativa de uma produção de sorgo no Brasil de quase 80% a mais na comparação com o ciclo passado. Os números mostram que o Brasil investiu 29% a mais em área plantada com sorgo na segunda safra deste ciclo na comparação com o ano de 2016. Com clima favorável para essa cultura, assim como as demais, produtividade média dos campos foi positiva e a produção, portanto, quase dobra de tamanho. A gente acompanha na tela agora o que o IBGE trouxe em relação à produção deste produto aqui no Brasil. Veja que a área plantada foi de 755 mil hectares, aumento de 29% em relação à safra anterior. A produtividade média alcançou 2.765 quilos por hectare, melhora de 38,6%. Com isso, a produção é estimada em 2.080.000 toneladas, 78,7% acima do que o Brasil colheu de sorgo no ano de 2016. O sorgo é utilizado para alimentação animal e compete com o milho na segunda safra. Em relação ao milho, ele tem um custo de produção mais baixo e mais resistência ao clima seco. E o presidente Michel Temer esteve na última sexta-feira, acompanhado do ministro da Agricultura, Blairo Maggi, na cidade de Lucas do Rio Verde, no estado do Mato Grosso, para a inauguração da primeira usina de etanol com base de milho do país. Quem traz as informações é o repórter Valdir Pacheco. Acompanhado do governador Pedro Taques, do ministro Blairo Maggi e o prefeito Luiz Binotti e outras autoridades, o presidente inaugurou a usina de etanol à base de milho, construída pela FS Bioenergia, que é resultado da parceria entre uma empresa de Lucas do Rio Verde e outra de capital americano. A usina tem 250 mil metros quadrados de área total e mais de 38 mil metros quadrados de área construída, onde foram investidos mais de 450 milhões de reais.
Além de ser a primeira indústria de etanol no Brasil, é a mais moderna que existe no mundo. A intenção aqui é produzir anualmente mais de 210 milhões de litros de etanol e 90 mil toneladas de coprodutos. A unidade ainda terá potencial para produzir anualmente 186 mil toneladas de farelo de milho, sendo 125 mil toneladas de farelo com alto teor de fibra e 61 mil toneladas com alto teor de proteína, além de 7 mil toneladas de óleo de milho. Vinda do presidente Temer a essa inauguração tem o significado de dizer que o Brasil quer ir nessa direção, que ele pode ir nessa direção, que milhares de empregos podem ser gerados e que nós possamos atender às demandas internacionais de meio ambiente, as NDCs, a partir de mais etanol, sem mexer com a estrutura fundiária, sem deslocar produtor, simplesmente agregando uma nova planta no meio da produção rural. Então, o Brasil é um grande produtor desse cereal, que é o milho, esse ano são 100 milhões de toneladas, e o mercado internacional não consegue absorver toda essa mercadoria. Nós temos preços muito reduzidos para os produtores. Então, uma indústria de etanol a partir de milhos, dedicada como essa que nós estamos inaugurando em Lucas do Rio Verde, dá uma sustentação de preço aos produtores agrícolas. Faz com que uma parte desse milho seja retirado do mercado e os preços sobem um pouco. É claro, é uma primeira planta, são 600 mil toneladas que saem do mercado, mas é um início. Aqui, senhor presidente, nós não choramos. Aqui nós vendemos lenço para aqueles que querem chorar. Muito obrigado. Valdir Pacheco, para o SBA. A paralisação dos caminhoneiros pelo país que entraram em protesto no dia 31 de julho devido ao aumento no preço dos combustíveis perdeu força na última semana. Na região produtora de Sorriso, no estado do Mato Grosso, a paralisação foi encerrada na última sexta-feira, dia 11 de agosto. A paralisação que aconteceu antes disso, no entanto, atrasou o escoamento da safra de milho. O atraso causado pelo bloqueio das estradas fez subir a cotação do cereal no estado de São Paulo. De acordo com o CPEA, houve aumento expressivo no acumulado desses últimos dias em relação à greve e a gente acompanha isso na tela. Veja que a cotação da saca de 60 quilos do grão, negociado no município de Campinas, no estado paulista, sai de R$ 24,84 no dia 31 de julho, dia em que teve início a greve no país, e vai subindo dia após dia. No dia 8 de agosto, estava em R$ 25,28. No dia 9, vinha para R$ 25,39 e no dia 10 do mês, R$ 25,54. No dia 11, sexta-feira da semana passada, cotação fechou a R$ 25,76 a saca. A alta neste período, do dia 31 de julho até a última sexta-feira, equivale a 3,7%. O estado de Santa Catarina, outro estado consumidor de milho devido à grande criação de aves e suínos, também registrou valorização na saca do milho nos últimos dias. A gente acompanha na tela agora a apuração feita para este estado. Veja conosco na tela que nas últimas 2 semanas, preço do milho em Santa Catarina registrou ganhos. Não são menos 2%, são mais 2%, portanto, ganha valor da saca do milho no estado catarinense. Sai de R$ 25,50 a saca no dia 31 de julho e vai para casa dos 26 já no início de agosto. Esse valor já foi anotado no dia 4 do mês, patamar que se manteve até esta última sexta-feira e final de semana também. Esta semana abre com a cotação ainda na casa dos R$ 26,00 a saca, portanto, 50 centavos mais caro na comparação com 2 semanas. Destaque agora, continuando no sul do país, agora no estado do Paraná. É o que você acompanha conosco. Também tem uma ligeira redução do Paraná. Trazemos aqui os preços para o período analisado de 15 dias. No dia 31 de julho, o valor de R$ 21,00 a saca. No dia 4 de agosto, caiu a R$ 20,00 e vem mantendo esse valor médio até esse dia 14 de agosto em R$ 20,00 por saca de 60 quilos, registrando aqui um piso de R$ 20,00 com queda de 5% nos últimos 15 dias no estado do Paraná.
E o plantio da nova safra de milho, temporada 17-18, já tem os primeiros registros de atividade no campo. Isso acontece no estado do Rio Grande do Sul, que já deu início ao plantio do milho no cedo. A atividade foi registrada na região produtora de Santa Rosa. Ela, portanto, tem, de acordo com a Emater Gaúcha, plantio feito em cerca de 18% da área prevista para essa nova safra, que é de 140 mil hectares. A produtividade esperada está ao redor de 100 sacas de 60 quilos por hectare. De acordo com a entidade, normalmente nesta época do ano, uma grande quantidade de lavouras a ser plantada com milho já estaria semeada. Mas com a falta de umidade do solo que o estado gaúcho passou, o plantio atrasou. De acordo com a Emater, também está em andamento o preparo do solo com dessecação das áreas e gradagem para o plantio após a próxima chuva. Olha, apesar de o Rio Grande do Sul já registrar expectativa de redução na área plantada com milho na nova temporada, por conta do preço baixo e alto custo de produção, ainda assim, segundo a Emater Gaúcha, a demanda por projetos de custeio com o Plano Safra e também análises de solo acontecendo por lá. Destaque da Agricultura BR agora vem para o milho negociado na Bolsa de Chicago. É o que você acompanha conosco aqui, trazendo os dados para milho. Você está acompanhando comigo o milho hoje com ligeira redução, ligeira queda, negociado na Bolsa norte-americana. A posição de setembro é negociada a $3,57 mais 6 por bushel, perdendo 3 centes de dólar, que é as posições de mais curto prazo, no geral. Dezembro vem a $3,71 por bushel, março $3,83 o bushel, maio $3,89 o bushel. Assim vem os negócios com milho na Bolsa de Chicago neste momento. A cultura do trigo vem sofrendo com as adversidades climáticas desde o início desta temporada. Muita chuva na fase de plantio, tempo seco e até geadas durante a fase de desenvolvimento das lavouras trazem já uma expectativa de perda de produtividade. Tanto é que o IBGE, no seu último levantamento de safra divulgado na última quinta-feira, reduziu bastante a expectativa de produção do cereal no Brasil neste ciclo. A gente acompanha na tela agora o que houve de redução na comparação com o levantamento do órgão divulgado no mês passado. A diferença de um mês para outro é bem grande, a gente acompanha agora na tela o que houve. Em relação à área plantada, houve queda de 3,8%, saindo de 1.960.000 hectares previstos para 1.890.000, de acordo com o IBGE. Toda essa situação em que vive o trigo no Brasil, aliado ao preço baixo de comercialização, desestimulou os investidores a investir na cultura, a aumentar a área plantada. Essa situação pesou bastante na decisão de plantio. A produtividade média foi revisada para baixo em 2,8%, saindo de 51,36 sacas de 60 quilos por hectare, estimadas em julho, para 49,93 sacas. Com isso, a produção sai de 6.060.000 toneladas, estimadas no mês passado, para menos de 5.690.000 toneladas, redução de 6,5%. Essa queda aconteceu devido Rio Grande do Sul e Paraná, que são os dois maiores estados produtores do cereal aqui no Brasil. A revisão aconteceu em ambos os estados, afetando demais, portanto, a expectativa nacional da produção do produto. A gente acompanha, então, o que houve em cada um deles na comparação com estes últimos meses. No estado do Paraná, o IBGE reduziu em 2,2% a área estimada de plantio, de um mês para outro. A produtividade média foi
rebaixada em 6% e, com isso, a produção do maior estado produtor de trigo do Paraná cai em 8,1% na expectativa do IBGE. No Rio Grande do Sul, a área plantada é 4,8% menor do que se acreditava no mês de julho. A produtividade foi revisada em 4,4% para baixo e a produção também cai, não de maneira tão expressiva, mas também em 0,5%. Olha, o setor do trigo nacional tem muita preocupação. Além do clima, o valor médio pago pela tonelada do produto é considerado baixo pelo setor e o custo de produção, nem se fala, é muito elevado. A gente acompanha agora como que vem sendo comercializado este cereal, então, no mercado paranaense e também gaúcho. A gente começa pelo estado do Paraná, que comercializou na última sexta-feira, dia 11 de agosto, a tonelada do trigo tipo pão ou melhorador a R$ 669,59. Veja que houve uma queda muito forte em relação ao dia anterior, dia 10 de agosto. Com isso, o preço da tonelada do cereal no estado cai já 2,5% no acumulado do mês. A gente pode mudar a tela agora para trazer em destaque o estado do Rio Grande do Sul. Por lá, o mês de agosto ainda registra ganhos na comparação com julho. A alta é de 1,28%. Na última sexta-feira, houve ganhos por lá, ao contrário do Paraná. Tonelada do trigo tipo brando encerrou a semana a R$ 661,52. E a produção de trigo no país deve totalizar 5.700.000 toneladas no ano de 2017, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Houve uma redução na previsão que, de acordo com a estatal brasileira, acontece por fatores climáticos e essa expectativa de queda fica entre cerca de 400.000 toneladas entre junho e julho nos levantamentos do IBGE. É o que nós vamos conferir agora na reportagem de Annelise Nicolodi. Os problemas com o clima começaram antes mesmo do plantio, quando o excesso de chuva impediu o início da semeadura do trigo. Depois, com as sementes já na terra, foi a falta de umidade que prejudicou o crescimento das plantas. Quando se investe bem no trigo, se faz uma lavoura bem feita, a intempérie vem, cai qualidade de trigo, cai produtividade, como está acontecendo agora esse ano com a gente. A implantação da cultura foi problemática por excesso de chuva. Depois ficamos mais de 50 dias sem chover. Chuva significativa agora, como podem ver, voltou a chover. E assim mesmo em quantidades relativamente boas, mas já contabilizando alguma perda de qualidade desse grão. O frio necessário para o desenvolvimento do cereal também durou pouco. E as temperaturas acima da média para a época trouxeram inúmeras doenças. O trigo é uma cultura de inverno, então ela precisa de clima frio e seco. E essas condições nem sempre ocorrem, né, aqui no sul do Brasil. Ao contrário, a gente tem um clima muito instável e muitas vezes a gente tem bastante chuva, calor fora de época. No Brasil, cerca de 15 doenças podem causar prejuízos nas lavouras de cereais de inverno. Mas aqui na região sul, onde está 90% da produção nacional de trigo, 4 grupos são os que mais causam problemas. E as perdas em rendimento por causa dessas doenças podem chegar a 44%. O oídio, ele causa normalmente uma diminuição no número de perfilhos da planta, e depois do oídio eu diria que uma doença bastante séria que ocorre no nosso meio é a ferrugem da folha do trigo, Puccinia triticina, e mais para o finalzinho do ciclo, normalmente a gente tem um problema de chuva, né, na floração. Os preços pouco compensadores e as dificuldades de comercialização do trigo pesaram na decisão dos produtores, que reduziram os investimentos nas lavouras ou optaram por outras alternativas, como aveia e cevada. Quando tem uma safra boa, como foi o ano passado, os preços são aviltantes e que desanimam o produtor. O nosso grande desafio, acho que hoje, é achar uma alternativa para o inverno. E o trigo vem sendo apenas uma maneira de ter palha com qualidade na lavoura e diluir um pouco o custo fixo do produtor durante o ano.
E enquanto no Brasil foi o clima seco das últimas semanas que prejudicou a safra de trigo recém-implantada, na Argentina é o excesso de chuva que encharca os campos e já traz uma expectativa de perda de produção. De acordo com as bolsas daquele país, Bolsa de Rosário e também Bolsa de Cereais de Buenos Aires, produtividade média está abaixo do esperado. A gente acompanha na tela agora como vem o andamento da reta final dessa semeadura do trigo por lá. Os campos estão encharcados, algumas cidades vão ter de fazer já replantio. De acordo com a Bolsa de Cereais de Rosário, ou melhor dizendo, Bolsa de Comércio de Rosário, a área plantada até o momento alcança 90%. Já de acordo com a Bolsa de Cereais de Buenos Aires, o plantio está mais avançado em 98%. A Bolsa de Comércio de Rosário acredita que pode haver a finalização do plantio mesmo sem completar a área total prevista para a atual temporada, por conta desse excesso de umidade do solo. A gente fica sabendo agora com a Nadiara, da Somar Meteorologia, qual é a previsão do tempo para lá nos próximos dias. Lembrando que a Argentina é o principal fornecedor de trigo para o Brasil. A Nadiara traz os destaques no quadro Agroclima. Agroclima. Oferecimento Steel. É hora de você fazer com motosserras Steel. Os últimos temporais que atingiram a Argentina trouxeram até inundações, principalmente para algumas áreas da província de Buenos Aires. O excesso de chuva tem sido um problema para algumas áreas produtoras de trigo, principalmente porque tem atrapalhado as aplicações de produtos. Agora, para os próximos dias, com o afastamento de uma frente fria e a intensificação de uma massa de ar seco e frio, o tempo seco deve ganhar intensidade. A gente observa que não tem previsão de chuva significativa desde o dia 15 até o dia 19 do mês de agosto. Então, as atividades no campo devem voltar a ser beneficiadas e a umidade do solo deve declinar um pouco nesses próximos períodos. No decorrer do período que vai do dia 20 ao dia 24 do mês de agosto, a chuva retorna para áreas de fronteira com o Uruguai, com o sul do Brasil e com o Paraguai, mas é uma chuva de baixo acumulado. Nas áreas produtoras aqui do interior da Argentina não tem previsão para chuva significativa, então esses próximos 10 dias vão ter condições melhores para as atividades no campo. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! Por aqui o Agricultura BR segue trazendo informações para quem está nos acompanhando. Olha, ao contrário do Brasil, que vai sentindo, de certo modo, uma falta na questão das chuvas, as precipitações, a umidade das lavouras da Argentina, elas continuam vindo numa situação bem melhor, como a Nadiara Pereira acabou de destacar agora. Você acompanha comigo agora como é que vem os destaques do trigo lá nos Estados Unidos. Hoje nós estamos tendo um dia de perdas mais expressivas para a soja, para milho está perdendo um pouco, normalmente o trigo acompanha o milho, só que hoje o trigo acaba caindo bem mais forte. Posição de setembro de 2017 vem a $4,32 o bushel, perdendo aí cerca de 8 centes por bushel. Dezembro vem a $4,60 o bushel, perdendo 9 centes. Março, $4,78. Maio de 2018, posição a $4,92 por bushel. Também as posições perdendo cerca de 9 centes. Perdas um pouco mais expressivas hoje para os negócios com trigo na Bolsa de Chicago. E no próximo bloco a gente fala de café. Você vai saber como está a comercialização da safra 2017 do grão. Ainda hoje, o mercado da soja, que vem acontecendo com os valores pelos estados brasileiros aqui no Agricultura BR. E o Agricultura BR destaca agora as informações que são importantes para o produtor que está pensando, trabalhando e planejando a nova safra. O Adriano Edival nos traz um recado importante. Para ser produtor rural é necessário muito trabalho. Agora, para ser um grande produtor, empresário e responsável por um dos maiores setores da economia do nosso país, além de muito trabalho, é necessário responsabilidade e dedicação.
A Caixa reconhece o seu esforço. Por isso, oferece o crédito de custeio com taxas de até 8,5% ao ano. Com o crédito rural Caixa, você pode financiar tudo o que a sua produção precisa para crescer. E ainda mais, você pode continuar colhendo muito sucesso. Procure um gerente Caixa ou acesse www.caixa.gov.br e conheça todas as condições. Crédito Rural Caixa, o melhor parceiro do seu agronegócio. E atenção, cafeicultores, o assunto agora é o mercado do grão. Acompanhe como está a comercialização da safra 2017 de café. De acordo com a consultoria Safras e Mercado, o andamento do ritmo de negócios da safra deste ano do grão está em linha com a média dos anos anteriores. Embora a colheita esteja um pouquinho atrasada, as atividades de comercialização, estas seguem com um bom índice. A gente acompanha em primeiro lugar como anda a colheita do café no Brasil, considerando as variedades arábica e conilon. Cerca de 85% da área plantada, da área em produção, já foi colhida, de acordo com a consultoria Safras e Mercado, o que corresponde a 17 milhões e 130 mil sacas de 60 quilos do grão. Agora sim, falando do ritmo de colheita, está um pouquinho atrás do visto nessa mesma época do ano passado, mas em linha com o que acontecia nas safras anteriores. Veja que até a data 8 de agosto, 34% da safra 2017 do grão já tinha negócios acontecendo. Nessa mesma época do ano passado, 37% da safra havia sido comercializada, mas na média dos últimos 5 anos, esse índice estava em 32%. De acordo com a consultoria, o clima seco dos últimos períodos tem favorecido agora o ritmo mais acelerado das atividades de colheita, favorecendo também a comercialização. Mas a preocupação continua com o grão que está sendo colhido. Não da variedade conilon, este está pesado e com grãos de qualidade. Mas a variedade arábica tem grãos menores e mais leves. De acordo com a consultoria, essa situação pode causar uma revisão para baixo na expectativa de colheita. A colheita da safra de café conilon é estimada em 99% de toda a área em produção no país. Os dados são da consultoria Safras e Mercado. Essa maior disponibilidade do grão colocada à disposição dos compradores faz cair a cotação do grão. A gente acompanha na tela agora como vem sendo negociada a saca de 60 quilos no estado do Espírito Santo. Veja que houve queda acontecendo nos últimos dias, o valor saindo de R$ 416,72 no dia 3 de agosto, para encerrar a última quarta-feira, dia 9 do mês, a R$ 410,41. Na quinta-feira, dia 10, houve queda também e também na sexta do dia 11. No dia 11, cotação fechou em R$ 408,95. Com isso, a queda no acumulado do mês chega a 1,40%. Nos últimos anos, nas últimas temporadas, o estado do Espírito Santo, o principal produtor de café conilon do país, tem enfrentado severos problemas climáticos que afetaram diretamente a produtividade do café, consequentemente também a produção. Vamos saber agora com a Nadiara Pereira se os próximos meses, se a próxima safra terá melhor sorte, é o que a Nadiara Pereira responde agora. As previsões estendidas para o Espírito Santo indicam que o retorno das chuvas deve ser irregular agora no início da primavera, depois teremos bons volumes de água até o final de 2017, mas no início do ano que vem a chuva volta a reduzir. Então, teremos um período de chuvas fortes, mas ele será mais curto ao longo deste ano. Ao longo do mês de setembro, que é um mês marcado pelo retorno das chuvas em boa parte do interior do Brasil, a gente observa que o tempo seco ainda vai continuar predominando em grande parte do sudeste, ou seja, a chuva não deve se firmar ainda
ainda no mês de setembro. Sobre o Espírito Santo, deve chover até um pouquinho mais em relação aos demais estados, mas esse volume não deve ultrapassar nem 50 milímetros. Então, é uma chuva que deve ocorrer alternada ainda com períodos mais longos de tempo seco e não deve garantir umidade nas lavouras de café. No decorrer do mês de outubro, aí sim a chuva vem de forma mais abrangente para o sudeste com volumes altos. Nesta área em amarelo do mapa, que vai desde o norte de São Paulo até o interior capixaba, o volume de água deve ultrapassar 200 milímetros ao longo do mês. E na área em vermelho ele pode chegar até 300 milímetros. Então é uma chuva que deve encharcar bastante o solo, inclusive deve ultrapassar a média de chuvas para o mês de outubro. No decorrer de novembro a situação não muda muito, deve continuar chovendo bastante aqui sobre o Espírito Santo, norte de Minas Gerais e partes do Rio de Janeiro, com volumes de 200 a 300 milímetros em 30 dias. Sobre o estado de São Paulo é que a chuva diminui um pouco de intensidade, deve ficar abaixo do normal para a época do ano. Em dezembro continua chovendo de forma abrangente sobre o sudeste, só que normalmente dezembro e janeiro são os 2 meses mais chuvosos. E esse volume de água não deve ser tão alto, principalmente aqui em São Paulo e Minas Gerais. Nas áreas em verde, o volume deve variar de 100 a 150 milímetros, ficando abaixo do que é normal para o mês de dezembro. No Espírito Santo, deve chover mais próximo da média, o volume deve ficar em torno de 200 milímetros ao longo dos 31 dias de dezembro. Para o mês de janeiro, a chuva recua mais para sul, deve chover de forma intensa nas áreas produtoras de São Paulo, Sul e Triângulo Mineiro, algo que é normal para a época do ano, e aqui sobre o Espírito Santo, a chuva deve reduzir bastante, variando de 50 a 100 milímetros. Isso significa que o mês de janeiro deve ter chuvas abaixo da média nas áreas produtoras do Espírito Santo. E para o mês de fevereiro, uma condição bem parecida. A chuva continua mais concentrada ao sul, principalmente São Paulo e partes de Minas Gerais, e no Espírito Santo, mês de fevereiro marcado, então, por poucas chuvas. Não significa tempo completamente seco, mas o volume deve variar entre 50 e 100 milímetros, ficando abaixo do que é normal para o mês. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! E por aqui vamos saber agora como anda a comercialização da variedade arábica no Brasil. O gráfico que a gente traz na tela traz como referência o estado de São Paulo, um dos maiores produtores do arábica aqui no país. Veja que a cotação apurada pelo CPEA mostra uma recuperação na última sexta-feira na comparação com a queda forte da última quinta, do dia 10 de agosto. Na quarta-feira, dia 9, o número que aparece bem no meio da tela mostrava que a saca de 60 quilos do grão no estado paulista era comercializada a R$ 478,06. Na quinta caía para R$ 471,79. E na última sexta, alguma recuperação, recuperando alguns reais perdidos no dia anterior. Semana fechou, portanto, com o valor da saca a R$ 473,88. A referência de negócios agora para o café arábica, você acompanha comigo. Vamos saber como é que vem as posições negociadas na Bolsa de Nova York. É o que a Agricultura BR traz agora. Você tem aqui os destaques para as posições. Tem com queda nesse momento café arábica. Eu vou falando aqui com o telespectador da Agricultura BR, porque a posição de setembro ela é muito importante. Ali tem um grande volume de negócios. É a que tem o maior volume de negócios. Nesse momento, com 26.393 contratos negociados. Vem a $1,37 mais 50 libra-peso nas últimas posições negociadas. Vai perdendo nesse momento aqui, o range vai caindo nesse momento, 2,80 nesse momento de queda para essa posição. Dezembro também cai, é negociado a $1,41 a libra-peso. Março de 2018, $1,44 mais 60 libra-peso. E maio do próximo ano, posição negociada a $1,46 mais 85 por libra-peso. Assim vem os negócios com o café arábica. As de maior liquidez são as posições de setembro e dezembro, que é onde tem boa parte da negociação da safra brasileira, vem com queda. E veja a seguir que um seminário em Brasília debate a retomada da exportação de cacau do Brasil. Você vai ver também que a produtividade média da canola no Rio Grande do Sul está em queda. É o que você confere logo mais no Agricultura BR.
E representantes do setor cacaueiro se reuniram em Brasília para discutir a reestruturação da comissão que trata deste setor no Ministério da Agricultura. Eles também debateram a retomada da exportação de cacau feita pelo Brasil. Veja mais informações na reportagem de Camila Xavier. O novo modelo de reestruturação foi desenvolvido pelo grupo de trabalho da CEPLAC. A ideia é apresentar alternativas viáveis para o fortalecimento e modernização do setor. 90% do produtor de cacau no Brasil pertence à agricultura familiar. A lavoura cacaueira tem posição de grande relevância no cenário internacional. De acordo com o diretor da Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira, além de retomar a exportação, a expectativa é aumentar a produção de cacau em 50% dentro de 5 anos. A discussão do seminário é uma discussão voltada para uma definição estrutural da CEPLAC dentro de um contexto de modernidade, para que se atinja essa proposta que está delineada com toda a cadeia produtiva do aumento da produção em 50% dentro de 5 anos e 100% dentro de 10. O seminário servirá para reforçar a cadeia produtiva, rumo à retomada do crescimento da cacauicultura brasileira. Camila Xavier, para o SBA. E a gente volta a falar sobre o trigo por aqui agora e as demais culturas de inverno no Rio Grande do Sul. Isso porque as recentes chuvas que atingiram a região produtora do estado gaúcho acabaram melhorando um pouquinho o aspecto geral das lavouras de trigo. Mas as demais culturas ainda sofrem com estimativa de perda de produtividade. De acordo com o último acompanhamento de safra divulgado pela Emater Gaúcha, a fase de desenvolvimento das lavouras de trigo no estado gaúcho é a seguinte: 95% delas estão em desenvolvimento vegetativo e já 5% na fase de floração. Olha, essa chuva que aconteceu recentemente possibilitou um melhor crescimento vegetativo e também viabilizou os trabalhos de adubação nitrogenada em cobertura que estava atrasada. Chuva, portanto, trazendo alguma expectativa de melhora para as lavouras de trigo no estado gaúcho. O mesmo, portanto, não aconteceu com outras culturas que são alternativas para essa safra de inverno. A gente acompanha como está a fase de desenvolvimento da canola, uma outra cultura de inverno bastante investida no estado gaúcho. 28% delas se encontram na fase de desenvolvimento vegetativo, 47% estão em floração e 25% estão na fase de enchimento de grãos. Em termos gerais, de acordo com a Emater, a produtividade da cultura está comprometida. Foram as geadas, neste caso, no início do mês de julho, e também, é claro, a falta de chuva mais recentemente, que causaram este prejuízo nas lavouras. Com as recentes precipitações, parte das lavouras poderão se beneficiar, apenas aquelas que foram plantadas no tarde. Dependendo da região produtora, as estimativas preliminares já indicam uma queda de 20% na produtividade dessa cultura. Para a gente fechar, a gente fala agora sobre a aveia branca, uma outra cultura que ganhou bastante espaço no estado gaúcho nessa safra, em virtude de uma menor área investida com trigo. A aveia é uma outra alternativa para os produtores de trigo do estado do Rio Grande do Sul, que também investiram nessa atual temporada. De acordo com a Emater Gaúcha, esta lavoura também se encontra prejudicada por conta da falta de umidade do solo. Para essa cultura, as perdas estão estimadas entre 20% a 30%. E
no próximo bloco a gente fala um pouquinho sobre a produção de algodão do Brasil. IBGE aumentou a expectativa de colheita por conta de um ótimo rendimento no Mato Grosso. E ainda hoje, as últimas informações do mercado da soja aqui no Agricultura BR. Nós vamos para o intervalo e voltamos em instantes. Em geral, todas as culturas da safra de verão do Brasil, temporada 16-17, foram beneficiadas pelo clima positivo. Choveu na hora certa e, com isso, as lavouras renderam bastante. A gente fala agora um pouquinho sobre como o clima influenciou na safra de algodão. O IBGE, no seu último levantamento apresentado na última quinta-feira, 10 de agosto, confirmou essa boa produtividade média das lavouras de algodão do país, em especial a do Mato Grosso. Tanto é que elevou a expectativa de produção da fibra no Brasil na temporada atual em relação ao número que havia estimado no mês passado, no mês de julho. De acordo com o Instituto, a produção de algodão do Brasil na atual temporada é estimada em 3.700.000 toneladas. O volume ficou 2% acima na comparação com a estimativa do mês passado. Isso por conta de um rendimento médio que cresceu mais de 1,5%. Olha, foi o estado do Mato Grosso que influenciou toda essa situação aqui. Isso porque ele responde por boa parte da produção do algodão produzido aqui no Brasil. Rendimento médio por lá está muito positivo, embora a colheita esteja atrasada. A gente acompanha agora na tela, então, qual é a nova previsão do IBGE para a safra mato-grossense da fibra. 2,5 milhões de toneladas de algodão são esperados para o estado do Mato Grosso. A revisão em relação ao mês passado foi de 2,8%. A área plantada sofreu um reajuste também para cima, mas de apenas 0,4%, mas foi a boa produtividade dos campos que influenciou nessa expectativa revisada aqui. Melhora de um mês para outro foi de 2,4%. E olha, a colheita do algodão entra na reta final em todo o Brasil. A questão é que a volta das chuvas para a região centro-oeste pode ser um problema. Quem fala a respeito desta situação é Nadiara Pereira. Durante esses últimos dias, o tempo seco tem beneficiado bastante as atividades de colheita do algodão, tanto no centro-oeste como no nordeste do Brasil. No entanto, essa semana está começando com uma mudança no tempo por conta da passagem de uma frente fria pelo litoral do Brasil e também por causa de um corredor de umidade da Amazônia que cruza o centro-oeste. Com isso, nesta segunda-feira já choveu em algumas áreas de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e tem previsão de mais chuva ao longo desta semana. Principalmente em Mato Grosso do Sul, vai continuar chovendo de forma mais abrangente, com volumes que devem ultrapassar 30 milímetros em 5 dias. Essa chuva pode atrapalhar as atividades de colheita do algodão, principalmente mais ao norte, na região de Chapadão do Sul. Nesta área, o excesso de umidade pode comprometer a qualidade da pluma do algodão. Também chove aqui no sudoeste mato-grossense, mas nas demais áreas do centro-oeste, assim também como no interior nordestino, a previsão é de continuidade do tempo seco. No decorrer do próximo período, a chuva será mais abrangente sobre o centro-sul do Brasil, inclusive deve atingir o sul de Goiás e boa parte da metade sul e oeste de Mato Grosso. Apesar do baixo acumulado, o excesso de umidade acaba comprometendo a pluma do algodão em algumas áreas que ainda não foram colhidas. No restante aqui do estado de Goiás, na metade norte, também boa parte do leste de Mato Grosso e no interior nordestino, o tempo seco predomina ao longo desses próximos 10 dias. No decorrer do terceiro período, que vai do dia 25 ao dia 29 de agosto, o tempo seco volta a se intensificar aqui no interior do Brasil e não tem previsão de chuva significativa sobre o centro-oeste. Então, neste período, as condições para a finalização da colheita voltam a ser beneficiadas. Hoje eu encerro por aqui a minha participação, mas amanhã eu volto com mais informações do tempo aqui no Agricultura BR. Até mais! Obrigada por hoje, Nadiara. Até amanhã. E por aqui a gente continua falando sobre a safra de algodão do Brasil e as atividades de colheita. No Mato Grosso e na Bahia, os dois maiores produtores da fibra. No estado do Mato Grosso, como você já sabe, a atividade de colheita está um pouco atrasada, mas a qualidade da pluma
é muito positiva. A gente acompanha agora o ritmo de colheita de acordo com a apuração do IMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária. Veja aqui até a última apuração, no dia 11 de agosto, 45,2% da área plantada já estava fora dos campos. Nessa mesma época do ano passado, a colheita passava de 70%. Então aí a gente vê um atraso considerável acontecendo. De acordo com o IMEA, foi o clima mais ameno no Mato Grosso nos meses anteriores que acabaram adiando a maturação final das lavouras de algodão, por isso é explicada este atraso. Em relação à qualidade da pluma, no entanto, os números são muito positivos. De acordo com a Conab, é considerada excelente a qualidade do algodão em todas as regiões produtoras do estado do Mato Grosso. A produtividade média, ela cresce bastante na comparação com o ciclo passado. De acordo com a apuração da Conab, enquanto na safra 15/16, cada hectare plantado com algodão no Mato Grosso rendeu 3.664 quilos, para a temporada 16/17, são 4.034 quilos por hectare esperados. De acordo, portanto, com o IMEA, falta pouco para encerrar esta atividade de colheita no estado do Mato Grosso, cerca de 50%, embora atrasada, a qualidade está muito positiva. E na Bahia, que é o segundo maior estado produtor da fibra aqui no Brasil, a atividade também está em cerca de 50%. De acordo com a Conab, as atividades devem encerrar no início do mês de setembro. A Bahia reduziu bastante a área plantada com algodão neste ciclo por conta do longo período de estiagem. Mas o clima bom desta safra também favoreceu a melhora na produtividade média das lavouras. Com isso, a produção baiana de algodão volta a se recuperar bem neste ciclo. Veja que a área estimada é de 201.600 hectares, cai quase 15% em relação à temporada 15/16. Rendimento por hectare, no entanto, melhora em 59,8%, alcançando neste ciclo 4.200 quilos por hectare. Com isso, a produção baiana de algodão cresce quase 37%, fechando a temporada, de acordo com a Conab, em mais de 846 mil toneladas. E pecuaristas no estado do Mato Grosso do Sul têm debatido sobre a criação de uma cooperativa de carne. É o que nós vamos acompanhar agora na reportagem de Caio Rodrigues. Como uma cooperativa se torna uma estratégia para o agronegócio. Ao meu lado está o Fabrício Soares Rodrigues, que é especialista no assunto, e eu já repasso essa pergunta para ele. Como que a gente pode conduzir aí essa atividade, Fabrício? Bom, a cooperativa ela é uma organização que ela visa unir pessoas. No momento de crise, principalmente, é quando o cooperativismo surge. Historicamente, ela surgiu dessa maneira de crise, reunindo pessoas para poder driblar esse momento. No agronegócio não é diferente. Quando as pessoas passam por alguma intempérie, o mercado fica difícil, sabe que individualmente fica difícil você atingir o mercado. Então, por meio da união do grupo de pessoas, o cooperativismo é a estrutura correta para poder fortalecer esse grupo. Por quê? É um instrumento legal onde possibilita que as pessoas comprem e vendam em conjunto, usando uma mesma estrutura, utilizando o mesmo organismo para poder vender a sua produção ou comprar alguns itens para viabilizar a sua produção. No setor do agronegócio, como que você analisa? É viável a montagem de uma cooperativa? Bom, essa é uma pergunta que a viabilidade sempre varia muito de acordo com cada atividade. Mas o agronegócio hoje, no país, é o ramo que mais tem cooperativas. Hoje, no país, cerca de 50% das cooperativas são do agronegócio.
ligados ao meio rural. Então, é um meio que tem muita viabilidade. Hoje, tanto que nós temos a maior cooperativa da América Latina, é uma cooperativa ligada ao agronegócio. Então, tem muita viabilidade. Como qualquer negócio, há riscos. Sim, é muito importante falar isso porque no passado muitas pessoas viam a cooperativa como uma forma de resolver os problemas de maneira rápida e queriam já montar a cooperativa, tentar recursos públicos e não pensavam nos problemas que poderiam gerar via cooperativa. Como é um negócio, tem que prestar contas, tem que ter uma contabilidade muito bem estruturada. Então, quando você entra como um cooperado, você está capitalizando um valor e também assumindo um risco que pode ir além do somente o capital que você investiu. Se a cooperativa vier ser mal administrada, gerar algum problema, pode chegar até o cooperado de vir pagar alguma das suas dívidas. Então, por isso é muito importante que o cooperado seja ativo, que seja participante, para poder conseguir acompanhar a sua cooperativa, não deixar que ela caia e, com isso, ele não corre tantos riscos além do capital que ele já tem investido. Cada momento que a cooperativa fizer a sua venda, o cooperado já vai receber imediatamente a sua produção. Mas, em alguns casos, se a cooperativa precisar de um tempo para ela poder comercializar, uns 30, 40 dias, e depois ter o retorno no capital, aí o cooperado vai receber. Mas, de maneira geral, o cooperado está sempre recebendo, e em alguns casos, num prazo melhor do que o mercado. Depende muito do modelo de negócio que é adotado pela cooperativa. Ok, muito obrigada, Fabrício, pelas suas informações. Kylie Rodrigues, para o SBA. E o preço baixo de comercialização dos grãos no Brasil, neste ciclo 16-17, em especial o da soja e do milho, influenciado pela super safra, faz a comercialização da temporada ficar mais lenta. No estado do Mato Grosso, o ritmo de negócios vem baixo desde o início da temporada e eles continuam atrasados na comparação com o ciclo anterior. A gente acompanha agora como vem comercializada a soja e o milho do Mato Grosso da temporada 16-17, de acordo com o último levantamento do IMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária. Veja que em relação à safra de soja, o atraso é de 6,8 pontos percentuais. Até o último levantamento, 88,4% da atual temporada 16-17 já havia sido comercializada. Nessa mesma época do ano passado, eram 95,2% da safra da temporada 15-16. Portanto, safra da soja está com a comercialização ainda atrasada na comparação com o ciclo passado. O atraso visto na comercialização do milho é ainda mais expressivo. O preço do cereal está lá embaixo. O Brasil produz uma safra muito volumosa. Com isso, as cotações cedem bastante. Esse baixo valor desestimula os negócios no país e no estado do Mato Grosso a situação é muito clara. Veja que até o último levantamento, 73% da safra 16-17 do grão havia sido negociada. Essa mesma época do ano passado, os negócios estavam quase finalizados, 94,7% da safra 15-16 havia sido negociada. O atraso, neste caso do milho, passa de 21 pontos percentuais. Vamos agora mostrar como é que vem os valores negociados com a soja no estado do Mato Grosso, que vem com recuo. O principal motivo para que isso ocorra, mais uma vez, vem dos Estados Unidos. Soja em Chicago cai e isso acaba dando um teto nos possíveis ganhos que poderia se ter com soja no país, com um dólar que veio se fortalecendo nos últimos dias. Vamos saber então como é que vem. Aqui um levantamento dos últimos 12 dias. No dia 30 de julho, valor de R$ 58,00 por saca de 60 quilos. No dia 1º de agosto, o valor recuava a R$ 55,00 e no dia 8 voltava a se recuperar, chegando a R$ 56,50. No dia 10 caía de novo para R$ 55,25 e nesse dia 11 de agosto, R$ 55,50 a saca, queda de 4% no período considerado. A queda também é próxima a 4% no estado goiano, que nos últimos dias viu o preço da saca da soja perder o piso de R$ 60,00.
A gente acompanha agora como que foi o período, então, para este estado. No dia 30 de julho, cotação média era de R$ 60,50 a saca. No dia 1º de agosto, já caía para R$ 59,50 e no dia 4, R$ 57,50 a saca. Essa cotação se manteve assim até por volta do dia 7 do mês. Na última sexta, registrou alguma recuperação, fechando o dia R$ 58,25. Ainda assim, preço com um patamar mais baixo, em R$ 2,25 por saca, o equivalente a 3,72%. No Mato Grosso do Sul, queda de 2,5% para a soja. Veja conosco, então, mesmo período considerado, você tem aqui os valores em Mato Grosso do Sul no dia 30 de julho, a R$ 58,50 a saca de 60 quilos. Em agosto, já entrou perdendo mais de R$ 3,00, R$ 55,25 a saca. No dia 7, R$ 54,75 por saca de 60 quilos. Dia 9 de agosto, R$ 56,25. E no dia 11 de agosto, nova recuperação, a R$ 57,00 a saca, recuperação durante o começo do mês de agosto para Mato Grosso do Sul, mas nada ainda que devolva os valores do final do mês de julho, portanto, queda de 2,5%. Agricultura BR já na reta final de hoje. Vamos saber como é que vem os negócios com soja em Chicago neste momento. É o que nós destacamos. Continua a queda permanece ali em torno de 10 centes nas posições de mais curto prazo. Posição de agosto vem a $9,25 o bushel. Setembro, $9,27 mais 60. Novembro, $9,33 por bushel. E janeiro de 2018, com a posição negociada a $9,42 por bushel. Queda em Chicago. Lembrando que hoje é dia de relatório de acompanhamento de lavouras norte-americanas e que choveu nesse final de semana por lá. Aqui no Brasil, o dólar comercial vinha em alta hoje mais cedo, chegando até aos 3,20. Os investidores seguem de olho no cenário internacional, mas também aqui no Brasil, em relação às novas metas fiscais que o governo deve anunciar. Vamos acompanhar como vem a cotação da moeda norte-americana no país neste momento, a R$ 3,17. A alta que a gente via acontecendo mais cedo, ela cede, agora é muito baixa, de apenas 0,1%. O fechamento da moeda aqui no país nesta segunda-feira você acompanha na terceira edição do programa, que não se esqueça, começa às 5h20 da tarde, pelo horário de Brasília. Por enquanto é só. Obrigada pela companhia e até mais. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.